Próxima questão, número 8. A número 8 diz o seguinte: suponha que o valor inicial do pedágio em um trecho da rodovia seja de R$ 3,50 para veículos de passeio e que sejam permitidos reajustes anuais desse valor. Nesse caso, se nos 2 primeiros anos os reajustes foram de 5% e 4%, é correto afirmar que o valor do pedágio ao final do segundo ano era superior a R$ 3,85 para julgar certo ou errado. Vamos lá, pessoal. O valor inicial foi dado dessa vez, então não dá mais para a gente definir, tá? Inicial, R$ 3,00 e... que eu vou chamar de 3,5 para poder ficar com um algarismo a menos, tá? O que vai acontecer? Serão aplicados 2 aumentos percentuais. Um aumento de 4% e um aumento de 5%, certo? Não nessa ordem, embora não faça diferença, tá? Mas, enfim, 5% de aumento seguido de 4% de aumento. Existem 2 maneiras, ou trabalha com fator acumulado, ou faz o processo. Qual é o processo? 5% em cima de quanto? 3,50. Achou o resultado? Vai aplicar 4% em cima do resultado, certo? Só para deixar bem explicado, tá? Vamos fazer assim? Vamos embora. Então, olha só. Eu juro que não foi para te provocar, tá? 5% de 3,50. Galera, é a mesma coisa que 5 sobre 100 vezes 3,50. Vamos lá. Aqui vai começar a aparecer algumas contas chatas, né? Então, vamos embora. 3,5 vezes 5. 5 vezes 5. 25, vão 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, após a vírgula só tem um algarismo, né? Então, ali deu 17,5, tá? Só que é 17,5 dividido por 100. Então, a minha vírgula tem que andar 2 casas para a esquerda. Andei a primeira, ela está aqui. Andei a segunda, ela vem para cá. Então, vai dar 0,175, tá? Lembrando que o valor da passagem era esse aqui, certo? Então, atualizando, fica 3,5, né? 3,50 mais 0,175, que é um pouco mais do que 17 centavos. Beleza? Vamos lá fazer essa conta? 3,5 mais 0,175. Se quiser, pode igualar as casas decimais, não tem problema, só que tem que colocar vírgula abaixo de vírgula. 0 mais 5, 5. 0 mais 7, 7. 5 mais 1, vírgula abaixo de vírgula. 3 mais 0. Então, aqui, por enquanto, após o primeiro aumento, pouco mais de R$ 3,67. Passagem custava R$ 3,50, já foi para um pouco mais de R$ 3,67, tá? Próximo aumento, já foi o de 5, agora é o de 4%, em cima desse valor aí. Então, vamos lá. 4% de 3,675. 4% é 4 sobre 100. O D, multiplicação. Então, vamos lá fazer mais conta, tá? Vamos jogar para cá. Vamos jogar para cá. 3,675 vezes 4. 4 vezes 5? Vão 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, vão 3. 4 vezes 6, 24. Com 3, vão 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, após a vírgula, quantos algarismos eu tenho? Mantém esse padrão, 14,7. Só que é 14,7, mas tem ainda uma divisão por... Então, a vírgula que está aqui, ela vai andar 2 casas para a esquerda. Andei a primeira, ela veio para cá.
andei a segunda, ela veio para cá. Então, isso dá 0,147, quase 15 centavos, certo? Lembrando que a passagem estava custando isso aqui, né? 3,675. Vamos acrescentar 0,147. 7 mais 5, 12, vai 1. 7 mais 4, 11, mais 1, 12, vai 1 de novo. 6 mais 1, 7, mais 1, 8. Vírgula abaixo de vírgula, 3 mais nada. Está aí o resultado. Pouco mais de R$ 3,82. A banca afirma superior a 3,85, certo ou errado? Errado. Saudade dessa época que a passagem era barata, né? Saudade. Ó, nem fala. Lembra que antigamente era Vale Transporte? Lembra? Caraca, Vale Transporte. Nossa. A gente comprava no ponto de ônibus, lembra? Um papelzinho assim, 50 centavos, depois foi para 65, sei lá, 60 e poucos centavos. É! É verdade. Olha só, agora a gente vai falar sobre outro ponto, que é o último ponto do edital, tá? Esse ponto é um ponto que foi trabalhado no concurso de 2016. Foi um ponto que acabou traumatizando alguns, porque mesmo que tenha caído uma questão só de conjuntos no último edital, na última prova, foi uma questão um pouco trabalhosa, e eu trouxe ela para a gente resolver hoje no final da nossa aula, para poder encerrar a nossa preparação, tá? Mas vamos lá, a banca colocou apenas operações com conjuntos, e essas são as 5 operações que a gente trabalha, tá? Operação de união, de interseção, de diferença, diferença simétrica e complementar. Vou exemplificar para explicar como funciona cada uma delas, tá? Eu tenho aqui 2 conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, cada conjunto com 3 elementos. Conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3, conjunto B pelos elementos 3, 4 e 5. Eu acho que uma maneira positiva para vocês entenderem melhor como é que são as operações é você representar cada conjunto pelo diagrama. Eu acho que fica mais fácil entender o processo, tá? Então, eu vou representar aqui o diagrama do meu conjunto A e o diagrama do meu conjunto B. E a primeira pergunta é, por que eu representei exatamente dessa maneira? Por que eu acabei criando uma região comum aos conjuntos? Porque eu tenho elemento comum entre eles. Quem é o elemento comum? É o 3. Esse elemento comum significa uma interseção, tá? E aí, qual é a leitura que a gente faz? Cada pedacinho do nosso diagrama pode ser abordado numa situação de prova. Por exemplo, se a banca perguntar sobre os elementos que estão naquela região, dá para perceber que são elementos que estão pertencendo apenas ao conjunto A, mas que não fazem parte do conjunto B. Elementos que estão posicionados nessa região aqui fazem parte apenas somente de qual conjunto? Mas não fazem parte de... E quem está aqui no meio faz parte de ambos, né? Ao mesmo tempo que pertence ao conjunto A, também pertence ao conjunto B. Beleza. Então, o nosso ponto de partida, coloque isso na mente, tá? É sempre pela nossa interseção. O único elemento comum entre A e B, quem é? É o 3. Então, a gente coloca aqui, ó, o 3 posicionado naquela região central, beleza? E o que vai acontecer? A gente vai buscar preencher o restante dos diagramas. Por exemplo, no conjunto A, que é esse diagrama que eu coloquei aqui, ó, na cor preta, eu já tenho qual elemento ali dentro? Quais elementos faltam? 1 e 2. E perceba que 1 e 2 são elementos apenas do conjunto A,
e que não estão listados no conjunto, por isso que faz sentido eu posicionar os elementos lá na minha extremidade esquerda, tá? Porque são elementos apenas do A, mas que não fazem parte do B. Assim como o conjunto B é esse diagrama aqui que eu representei na cor vermelha, tá? E dentro dele eu já tenho quem? O 3. Quais faltam? Perceba que 4 e 5 são elementos apenas do conjunto B, mas que não fazem parte do... Por isso que eles estão posicionados na outra extremidade. Beleza? A partir daí, eu percebo que todo o meu conjunto A está representado, 1, 2 e 3, que todo o meu conjunto B também está representado, 3, 4 e 5, e agora estamos preparados para resolver as operações. Operação de união entre o conjunto A e B é representada da seguinte maneira, ó. Esse U é indicativo de uma operação de união. Então, aqui eu tenho sinalizado que eu quero A união B. Unir é a mesma coisa que juntar, certo? Então, eu vou juntar os elementos do A com os elementos do B. Logo, ao juntar os elementos de A com os elementos de B, a gente forma 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo, né? E a interseção, como eu já disse, é o elemento que é comum entre os conjuntos. Nesse caso é quem? O 3. Então, eu indico assim, ó, A interseção B é como se fosse o U de cabeça para baixo, tá? É apenas o elemento 3. Agora, vou brincar um pouquinho, mas tem fundamento, com essa operação, que é a operação que gerou dúvida na prova de 2016, tá? Que é a operação de diferença. Quando a gente fala numa diferença, a gente lembra logo de uma subtração. Então, aproveitando o embalo, a pergunta é: quanto é 10 menos 7? 3. Por quê? É maneiro perguntar isso, né? Vamos lá. 10 menos 7 é igual a 3. Por quê? Porque eu aprendi na escola que 10 menos 7 é igual a 3. Porque se eu pegar 10 canetas, menos 7 canetas, vão dar 3 canetas. Então, na verdade, vocês já acertaram. Mas só para poder reforçar aqui, gente. Quem é que vem após o sinal de subtração? Então, tudo aquilo que vem após a subtração é o que realmente a gente deseja retirar, certo? Então, a gente vai fazer isso quando nós trabalharmos com a diferença entre os conjuntos. Por exemplo, vou jogar para cá. Nós faremos A menos B e também faremos B menos A. O que traumatizou o pessoal na prova de 2016? A banca Sebrasp cobrou operação de diferença, mas ela não sinalizou tradicionalmente como ela costuma fazer. Ela simplesmente escreveu isso aqui, ó. Colocou uma contrabarra e muita gente não sabia o que era a contrabarra. A contrabarra é uma operação de diferença. Então, quando eu falo A contrabarra B, é a mesma coisa que A menos B. Na prova de 2016, a banca escreveu isso aqui, ó. C contrabarra A. Isso é a mesma coisa que C menos A. Só que como muita gente não sabia, preferiu deixar em branco, tá? E teve outra polêmica também que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas, por enquanto, vamos fazer A menos B, que é a mesma coisa que A contra barra B. E depois faremos B menos A, que é o mesmo que B contra barra A. Vamos lá. O que é A menos B, pessoal? Quem é que eu vou retirar? Se eu vou retirar o B, eu vou desconsiderar todo o meu diagrama vermelho, certo? Se eu desconsiderar todo o meu diagrama vermelho, quem é que sobra? 1 e 2. Então, esse é o resultado de A menos B. Perceberam isso? Beleza. Então, A menos B, retirei todo B, sobrou apenas os elementos de A, que são, já sabíamos disso, certo?
Agora, ao fazer B menos A, quem é que nós vamos retirar todo? O A. O A não é esse diagrama preto? Se eu retirar todo o A, quem é que sobra? 4 e 5, perfeito. Então, B menos A são os elementos apenas de B e que não fazem parte A. 4 e 5. Já sabíamos disso também. Tranquilo? Bem fácil, né? Agora, professor, como é que é a tal da diferença simétrica? Vamos lá. A diferença simétrica é o tal do A delta B. Não é física, pode ficar tranquilo, tá? Como é que funciona isso? É a união entre o que você acabou de encontrar. Entre A menos B e B menos A. Pessoal, quanto deu o A menos B? 1 e 2. União, quanto deu o B menos A? Se eu vou juntar 1 e 2 com 4 e 5, 1, 2, 4 e 5. Na prática, como é que funciona a diferença simétrica? Desconsidera a interseção e é só juntar os elementos restantes. Beleza? E temos a última, a quinta operação, que é uma operação mais específica, e eu vou até criar um outro exemplo para falar um pouquinho sobre ela, tá? Vamos lá. A quinta operação, que é a operação de complementar, só dá para usar, só dá para aplicar se houver uma relação de inclusão entre os conjuntos, tá? Como assim, professor? O INSS cobrou isso na prova de 2016. Vamos supor que o conjunto A seja formado pelos elementos 1, 2 e 3. E eu tenha um outro conjunto que eu vou chamar de U, formado por 1, 2, 3, 4 e 5. Pergunta que eu faço a vocês é: todos os elementos de A também são elementos de U? Sim. O que isso significa, gente? Significa que o conjunto A está contido no conjunto U. Por que o A está contido em U? Porque todos os elementos de A também são elementos de U. Ou, se você preferir, porque o conjunto A está dentro do conjunto U. Beleza? Eu gosto de fazer uma análise fazendo uso da prática para vocês compreenderem mais ainda como é que funciona esse processo. Quer ver só? É jogo rápido. Imagina o seguinte. Para que todos compreendam o que eu acabei de explicar, imagine que esse copo seja o conjunto U e essa tampa de caneta seja o conjunto A. Se o conjunto A está contido no conjunto U, é porque o conjunto A está dentro do conjunto U. Consegue perceber você aí de casa? Vou aproximar, ó. Opa, viu só? Beleza. Agora, a ideia é, se o conjunto A ele está contido no conjunto U, significa dizer que o U ele contém qual conjunto? O A. Porque se o U ele contém o A, é porque ele traz para dentro dele todo o conjunto A. Então, qual é a ideia? A ideia é, se o A está contido em U, é porque o U contém o A. Facilmente vocês confundem isso daqui, tá? Porque é o C para um lado, ou é o C para o outro. Então, o C normal, como a gente diz, é o está contido. Anota aí, tá? Esse cara aqui
É o está contido. Foi o que a banca Sebrasp usou no concurso 2016. E se tiver virado para o outro lado, é o contém. Está contido e contém. Ou seja, nesse exemplo que eu criei, a relação de inclusão ela foi atendida. Foi ou não foi? Foi. Logo, se ela foi atendida, eu posso trabalhar com o complementar. O que é o complementar? Na prática, é uma diferença entre os conjuntos. Ele pode ser identificado da seguinte maneira: complementar de A em relação a U, que é a mesma coisa que A elevado a C, que é a mesma coisa que A barra, que é a mesma coisa que o de baixo menos o de cima. Ou seja, eu quero U menos A. Antes de fazer U menos A, vamos representar os conjuntos? Quem é meu conjunto A? 1, 2 e 3. Lembrando que esse conjunto A está contido em qual conjunto? Então, todo o meu conjunto A está dentro do meu conjunto U. Vamos lá. Dentro de U, eu já tenho 1, 2 e 3. Falta quem? Que são elementos apenas de U, mas que não fazem parte de... Logo, eles estão posicionados naquela região. Não estão dentro de A, não estão fora de U. Estão entre o A e o limite do U em si, beleza? Pessoal, complementar da ideia de quê? Complemento. Complemento significa aquilo que falta, certo? Se eu perguntar assim para vocês, pessoal, o que falta ao conjunto A para chegar no conjunto U? Então, já sabe que o complementar de U em relação a A, quer dizer, de A em relação a U, é 4 e 5. Porque se nós fizéssemos U menos A, quem é que eu tiraria? O A. O A não é esse aqui? Quem é que sobra? Tranquilo? Então, vamos fazer um intervalinho. E aí, na volta, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a mostrar operações com conjuntos com uma outra ótica, tá? A gente trabalhou agora com elementos específicos. Agora, depois dessa pausa, a gente vai trabalhar com quantidade de elementos. Então, a gente vai trabalhar com problemas envolvendo conjuntos. Não foi a abordagem da última prova, mas é a abordagem que a banca Sebrasp mais faz, tá? Então, a gente vai trabalhar problemas envolvendo 2 conjuntos, problemas envolvendo 3 conjuntos. Vamos aprender a interpretar e aprender a resolver também, tá? Daqui a pouco eu volto.